gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 17ª sessão ordinária para o ano de 2021. Gostaria de saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, funcionários dessa casa e público que está assistindo a essa sessão, através da página do Facebook da Câmara. De imediato, solicito a vereadora Augusta Dapper, que está assumindo uma cadeira aqui nesta casa, em substituição à vereadora Claudete Cotts, que se licenciou por um mês para a mesma prestar o seu juramento. Convido a mesma para, em pé, prestar o seu juramento. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Orgânica do Município de Campina das Missões e as demais leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi outorgado e promover o bem-estar geral do povo, exercendo com patriotismo as funções de meu cargo. Assim eu prometo. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 16ª sessão ordinária, a qual está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. 16ª sessão ordinária. Aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2021, realizou-se com início às 19 horas, no plenário Alfredo José Sebel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões,
Estado do Rio Grande do Sul, a 16ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Pid, secretariada pelo vereador Ademir Jablonski e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Conforme a ordem do dia, foram deliberadas as seguintes matérias. Proposição sobre o protocolo número 100, de autoria da vereadora Roslane Tenkaten-Butzen, da bancada do Podemos, solicitando o envio de moção de apoio em favor do aproveitamento dos aprovados no curso de técnico em segurança pública, que visa a convocação dos soldados para o cargo de segundo sargento do Corpo de Bombeiros Militares do Estado, sendo que a mesma foi aprovada por 8 votos, contabilizando o endosso das bancadas do PP, PDT, PT e PSL. Proposição sobre o protocolo número 101, de iniciativa do vereador Marcelo Renz, da bancada do Partido dos Trabalhadores, solicitando ao Executivo Municipal de Campina das Missões a adoção de medidas para a melhoria da mobilidade urbana por meio da demarcação de estacionamentos horizontais na área central da cidade. A matéria foi aprovada por 8 votos, obtendo endosso das bancadas do PP, PDT, PSL e Podemos. Proposição sobre o protocolo número 102, de iniciativa da vereadora Claudete Kotz e vereadores Claudemar Justen e Rodrigo Renz, da bancada do PSL, solicitando ao Executivo Municipal de Campina das Missões a viabilidade de promoção da padronização dos passeios públicos, calçadas e rampas no perímetro urbano, sendo que a mesma foi aprovada por 8 votos, com endosso das bancadas do Podemos, PP, PT e PDT. Proposição sobre o protocolo número 103, de iniciativa da vereadora Claudete Kotz e vereadores Claudemar Justen e Rodrigo Renz, da bancada do PSL, solicitando ao Executivo Municipal de Campina das Missões acerca da possibilidade de instituir programa para a construção de imóveis em estilo enxaimel, alemão, russo ou outra etnia. A matéria foi aprovada por 8 votos. Proposição sobre o protocolo número 104, de iniciativa do vereador Tanésio Abrão Andrés, da bancada do Partido dos Trabalhadores, solicitando ao Executivo Municipal de Campina das Missões a instalação de tampas inteligentes em bocas de lobo. A mesma foi aprovada por 8 votos, contabilizando o endosso das bancadas do PT, PP, PDT, PSL e Podemos. Proposição sobre o protocolo número 105, de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do PDT, solicitando ao Executivo Municipal de Campina das Missões a regulamentação em lei dispondo sobre a inclusão do ensino da cultura tradicionalista gaúcha nas escolas públicas da rede municipal de ensino. A mesma foi aprovada por 8 votos, com endosso das bancadas do PP, PT, PSL e Podemos. E moção de pesar, protocolada sob número 106, subscrita por todos os vereadores e vereadoras, a qual recebeu o despacho favorável da Presidência nos termos do artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Esgotada a pauta, às 20h21, o senhor Presidente, após as comunicações finais, encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 27 de setembro de 2021. Vereador Ademir Jablonski, primeiro secretário, e vereador Douglas Gabriel Pido, presidente. Esta foi, senhor presidente, a síntese da ata da 16ª sessão plenária ordinária. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da 16ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Ademir, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 17ª sessão ordinária, 7 de outubro de 2021. Projeto de lei, Poder Executivo. Projeto de lei número 44, de 20 de agosto de 2021, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Requerimentos. 2 proposições de iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pitt, da bancada do Partido Progressista. Proposição de iniciativa do vereador Ademir Jablonski, da bancada do Partido Progressista.
Proposição de iniciativa do vereador Marcelo Renz, da bancada do Partido dos Trabalhadores. 2 proposições de iniciativa da vereadora Augusta Dapper, da bancada do Partido Social Liberal. Proposição de iniciativa do vereador Teonésio Abrão Andrés, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Moção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campinas das Missões, em 6 de outubro de 2021. Vem assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Oriundos da Prefeitura Municipal de Campinas das Missões. Ofício número 356 de 2021, encaminhando cópia das leis municipais sancionadas até o dia 14 de setembro pretérito. E ofício número 374 de 2021, encaminhando resposta atinente ao pedido de informações com relação às despesas com o pessoal no âmbito da atual administração, relativamente a cargos em comissão, funções gratificadas e horas extras. Ofícios não numerados, subscritos respectivamente pelo primeiro e segundo suplentes da bancada do PSL, senhor Jorge Winter e senhora Adelise Strider, cada qual comunicando que, em atenção à convocação recebida, não assumirão o cargo de vereador para permitir a ocupação do mesmo por outro suplente durante o mês de outubro de 2021. E-mail proveniente do gabinete do governador do Estado do Rio Grande do Sul, informando que, em atenção à moção de apoio número 5 de 2021, oriunda deste Legislativo Municipal, em favor dos aprovados no concurso técnico em segurança pública do Corpo de Bombeiros Militares do Estado, que a Secretaria de Segurança Pública informa que a previsão original do edital estabelece 120 vagas para o referido curso, que habilita o militar estadual a concorrer à promoção à graduação de segundo sargento. E-mail da Câmara dos Deputados, informando os recursos do orçamento da União pagos ao município de Campinas das Missões, assim como as transferências constitucionais realizadas ao mesmo, referente ao mês de agosto de 2021, bem como a totalidade dos referidos valores atinentes ao período de janeiro a agosto de 2021. Ofício circular número 35 de 2021, proveniente da Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, informando sobre a conclusão e os resultados preliminares das avaliações dos portais de transparência das prefeituras e câmaras municipais do Estado, atinentes ao exercício de 2021. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências lidas. Abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Daltro. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar também aos internautas que nos assistem através das redes sociais. Eu havia protocolado, me programado para falar um pouco sobre a escolha das soberanas, mas como nós temos uma proposição em relação ao assunto, vou me manifestar durante a discussão desta proposição. Eu quero só fazer um registro. Nós estivemos participando sexta-feira passada, representando o nosso legislativo, e não só o legislativo, como todo o município de Campinas das Missões, em uma importante reunião da FICTIRS, onde estiveram, além das lideranças desse segmento da FICTIRS, estiveram também representantes de 19 municípios da nossa região. Ou seja, 40 vereadores estiveram naquele evento, onde foram discutidos assuntos de interesse da terceira idade. E, inclusive, estiveram lá o vereador Claudemar, a vereadora Roslane e o vereador Daltro. Inclusive, o vereador Claudemar foi eleito secretário da Comissão
vereadores pró-terceira idade. Então, temos um representante do nosso município. Aliás, são 3 vereadores e foi muito válida este pontapé inicial nesses trabalhos que há mais de 2 anos não aconteciam essas reuniões. Então, seria isso, senhor presidente. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Cumprimentar os que nos assistem, cumprimentar carinhosamente a nossa colega Augusta. Seja bem-vinda, bom trabalho. Cumprimentar os demais vereadores, presidente, servidores da casa. Também em relação às soberanas, acho que deixamos a discussão para oportunamente fazer. Dia 12 agora, temos o Dia da Criança. Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia da Criança. Que a pureza de uma criança nos motive a também, para as nossas ações serem também mais puras. A sociedade ela está minada, muitas vezes, do cifrão e esquece da dignidade, da pureza. Jesus Cristo já dizia que nós devemos ser como crianças. Que possamos realmente atender as nossas crianças. Que as famílias possam fazer o seu papel, que o poder público possa fazer o seu papel e que as escolas também possam fazer o seu papel. Dar dignidade a uma criança é nós cultivar uma semente que está germinando e que vai poder dar bons frutos no futuro. Também no dia 15 de outubro, temos o dia do professor, da professora, profissional tão importante para a sociedade hoje. Queria saber, sem o professor, se nós tivéssemos, por exemplo, cientistas. Sem o cientista, nós não teríamos as vacinas. Sem as vacinas, nós teríamos a longevidade que temos hoje. Acho que são reflexões que tem que se fazer. Ainda, e para concluir, senhor presidente, falar de professor, na questão da dignidade, quanto ataque psicológico se faz para esse profissional hoje? Quanto ganha esse profissional? No Estado, por exemplo, o salário defasado desde dezembro de 2014. Quase 48% do salário defasado. Hoje de manhã eu escutei o Diese dizer de que o salário mínimo deveria estar em R$ 5.600 para atender o artigo 7º da nossa Constituição. Quanto é o nosso salário hoje? 5 vezes menos. Então, é que possamos refletir sobre a importância da educação, sim, mas também dos profissionais da educação. Muito se fala disso e pouco se exerce. Na prática, é um profissional desvalorizado, a mídia, não poucas vezes, a grande mídia, principalmente, coloca o profissional da educação como alguém pejorativo. Esses programas de humor, o professor aparece lá, às vezes, como alguém que é menos importante. Dá claramente a leitura nesse sentido. Muito obrigado, presidente. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Cumprimentar o presidente, colegas vereadoras, vereadores, em especial a nossa colega Augusta, e desejar-te, Augusta, um ótimo trabalho. Temos plena certeza aí de que realmente vai ser realizado. Gostaria de agradecer, em especial ao Renato, a todas as pessoas envolvidas nesse maravilhoso trabalho que está sendo realizado pela terceira idade. Queira Deus que possamos chegar lá. Mas chegar lá, é importante que também você tenha, além da longevidade, qualidade de vida. Aliado. E muito já falamos em relação à questão dos pilares que são necessários para que a pessoa possa realmente ter esses 2 quesitos alcançados. Longevidade e qualidade de vida. E esse trabalho que é realizado pela FECTIRX, pelas associações da terceira idade, enfim, por todas essas pessoas envolvidas, são extremamente importantes. Tivemos o exemplo lá de casa, o nosso pai faleceu com 54 anos, minha mãe viuvou com 50 anos, na época, lá em 1995, e confesso para vocês,
confesso para vocês de coração que eu acredito que se não fosse o trabalho realizado pela terceira idade, hoje, muito provavelmente, talvez não teríamos mais. Bailes, festas, aquelas confraternizações, aqueles encontros, mesmo que para fazer aquele jogo de carteado, como é bom, como é importante, que qualidade de vida mais que essas pessoas têm. E nós precisamos, eu vou pedir para os colegas, para os nobres colegas, todo o apoio para a terceira idade. É importantíssimo. É importantíssimo. Só quem passa pela situação sabe o quanto que é difícil e o quanto que é importante todo o apoio que essas pessoas têm nos dado. Vamos oferecer todo o apoio também. Seria isso, presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Vou aproveitar e cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, em especial a colega vereadora Augusta, também que faça um bom trabalho durante esse período que está à frente do Legislativo, com certeza a capacidade você tem, desejar as boas-vindas e um bom trabalho. Também cumprimentar os funcionários da casa, os internautas que nos assistem via redes sociais. Quero aproveitar aqui e parabenizar mais uma vez, como todo mundo viu essa semana nas redes sociais, o soldado Jackson Simon, do Corpo de Bombeiros de Santa Rosa, novamente fez uma reanimação de uma criança que foi levada ao quartel do Corpo de Bombeiros de Santa Rosa, que estava com suas vias trancadas. Então, mais uma vez, aproveitar e fazer essa homenagem e parabenizar o soldado Jackson, também juntamente com a proposição que foi apresentada semana passada pela colega Roslane, então, valorizando ainda mais esse trabalho. Em nome dele também estender os parabéns a todos os bombeiros aí da segurança pública também. Parabenizar os munícipes e o município, em especial também, que agora no próximo sábado, dia 9 de outubro, estará completando 58 anos de emancipação político-administrativa. Então, acho que cabe homenagear o nosso município, vai ter algumas programações ainda, mas vale frisar essa parabenização também. E também parabenizar todos os intérpretes do festival, que foi realizado na sexta-feira passada, o Municipal Estudantil da Canção, e também reforçar mais uma vez a minha opinião do incentivo municipal e local. Então, por ser um festival municipal, poderia ter tido uma valorização dos artistas locais para o acompanhamento deste festival. Então, ainda mais na época que enfrentamos, então essa valorização acho que seria de suma importância. Quero então aproveitar e parabenizar a todos os intérpretes, sendo eles os que se sagraram campeões, e todos pela participação. A eles todos os meus parabéns. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Conforme inscrição no livro do grande expediente, passo a palavra para o vereador Teonésio Abraão Andrés, pelo prazo de até 5 minutos, conforme o artigo 86 do Regimento Interno. Obrigado, presidente. Eu quero agradecer ao nosso presidente e à mesa diretora da casa por me convidar, e aceitei com muito carinho e alegria, para participar de um debate em Cândido Godói, na quarta etapa, para o quarto CONAE, Conferência Nacional de Educação. Etapa intermunicipal, onde estiveram então presentes educadores e educadoras do município de Campina das Missões e de Cândido Godói. Eu fui, e é sabedor de todos, 38 anos e 4 meses professor, diretor, tenho intensa participação e continuo tendo intensa participação no CEPER Sindicato, que é o sindicato que representa os professores no estado do Rio Grande do Sul. Muita discussão já foi feita, mas, inclusive discussões intensas, mas na prática muitas vezes deixa muito a desejar. Valorizar a educação, ela é realmente valorizada. Segundo o nosso prefeito, na sua fala, na abertura do encontro, nós estamos nas últimas posições no ranking mundial. Por que será que nós estamos nas últimas posições? Está vendo que o Brasil está nas últimas posições e tem os melhores cientistas do mundo?
As nossas universidades formam realmente os melhores cientistas. Então, por que será que a educação do Brasil está assim, tanto deixando a desejar? É toda uma depreciação que se cria a partir de uma mídia que prega a não valorização, a partir talvez de grandes empresas que pensam que quando as pessoas pensam pode ser perigoso. Quanto deveria receber um professor ou uma professora diante de um salário mínimo que há pouco tinha dito que deveria ser R$ 5.600? Poderíamos abrir toda uma discussão sobre será que é possível pagar um salário mínimo de R$ 5.600? Talvez deixe uma pergunta para nós pensarmos, e as pessoas que nos assistem também para pensar. Se Campina das Missões tivesse salário mínimo dos nossos aposentados R$ 5.600, quanto dinheiro ia gerar mais do que dentro do nosso município? Quanto dinheiro ia circular mais no município? As empresas estariam melhores? Piores? É importante salientar que Paulo Freire, que é um educador que é estudado, o educador Paulo Freire é estudado nas melhores universidades do mundo. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, estuda Paulo Freire. O que Paulo Freire disse numa das célebres frases sobre educação? Abre aspas. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Quanta discussão poderia ser feita só com essa frase? Então, carinhoso cumprimento aos professores e às professoras e que, oxalá, que esse CONAI realmente se efetive com uma transformação. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos agora para a apreciação do projeto de lei que consta na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 44. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 18, de 4 de outubro de 2021. Matéria, projeto de lei número 44, de 20 de agosto de 2021, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Assunto: parecer individual. Parecer. Considerando o cumprimento de todos os dispositivos da Lei Orgânica do Regimento Interno e da legislação vigente, considerando que o projeto está em consonância com o Plano Plurianual, principal norteador das matérias orçamentárias, e, considerando que não foram apresentadas emendas ao projeto, razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável pela apreciação da matéria. Assim sendo, o projeto está em condições de ser encaminhado à consideração do plenário, para análise e votação. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 4 de outubro de 2021. Vem assinado pelo vereador Marcelo Renz, presidente, Claudemar Justen, relator em exercício, e vereadora Roslaine Tenkaten-Butzen, secretária. Está em discussão o projeto de lei número 44. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, então, nosso parecer da comissão, juntamente com os vereadores Claudemar e vereadora Roslaine, parecer favorável, após então a apresentação, inclusive, da LDO em audiência pública, realizada durante esta semana, que trata da Lei das Diretrizes Orçamentárias Exercício 2022, que encontra-se em consonância também com o nosso plurianual 2021-2025. E também lembrar que essa lei é uma projeção de valores feita em cima do orçamento anual do Executivo, também do Legislativo. Então, ela apresenta uma projeção de valores, podendo ser alterada, inclusive suplementada com créditos de suplementação, créditos especiais, conforme a necessidade, então, durante o exercício. Então, o nosso parecer da comissão de parecer favorável, peçamos para que os demais colegas, então, se posicionem favoravelmente para darmos prosseguimento a essa matéria. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 44.
Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve do Partido Progressista, PP, requer, após os trâmites regimentais e depois do ouvido plenário desta Casa, que seja enviada a moção de congratulações para as senhoritas Giovanna Yasmin Kaufmann, Laura Arnold Bussler e Ari Raquel Dil, pelos títulos conquistados de Rainha, Primeira e Segunda Princesas, respectivamente, do município de Campina das Missões, na cerimônia de escolha das soberanas de Campina das Missões, ocorrida no dia 2 de outubro, pretérito. Outro sim, solicita-se o envio de moção de congratulações para todas as candidatas que participaram do concurso de escolha das soberanas de Campina das Missões. Campina das Missões, 4 de outubro de 2021, vem assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pitt. Neste momento, passo a presidência para o vice-presidente e vereador Daltro Luiz Bastos. Assumo a presidência e já coloco em discussão a proposição apresentada. Imediatamente eu passo a palavra ao propositor, vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa e o público que nos assiste através das redes sociais, do Facebook da Câmara. Proposição essa que eu fiz congratulando as nossas novas soberanas do município aqui de Campina das Missões, na qual foi a cerimônia no dia 2 de outubro pretérito. E também, da mesma forma, foi escolhida, então, a rainha, que foi a Giovanna Kaufmann, primeira princesa Laura Arnold Bussler e a segunda princesa Ari Raquel Dil. Então, a proposição esta, que eu vinha acompanhando nas redes sociais do município, não fiz essa proposição apenas pelo motivo que eu estive lá, na noite do sábado, proposição que eu já tinha pensado há tempo, pelo motivo que eu já vinha acompanhando as candidatas, todas elas, que colocaram os seus nomes à disposição pela página da Prefeitura, pelo Facebook da Prefeitura, né, durante longo período. Então, essa proposição eu quero parabenizar a Rainha Primeira e Segunda Princesa escolhidas e também, outro sim, congratular a todas as outras que colocaram seu nome à disposição. Parabéns. Parabéns a elas, parabéns a todos os familiares das soberanas e também parabéns pela organização, né? Colegas vereadores também estiveram lá, Rodrigo, Claudemar, a Roslane e o Teonésio, estiveram lá, 100% da organização, então parabéns à organização e parabéns à soberana. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, senhor Vereador Teonésio. Palavra, presidente. Eu quero salientar, sublinhar tudo que o colega Douglas já colocou, parabenizar as três, parabenizar a todas. Importante dizer também, colegas e pessoas que nos assistem, que não é um concurso de beleza, apesar de que as 8 estavam muito bonitas, né? A gente admirou lá as pessoas e a maneira como elas desfilaram, a grandeza do desfile, a delicadeza do desfile, mas são etapas vencidas. Se eu não me engano, são 5 etapas, com 20 pontos cada etapa. Se eu me enganar em alguma coisa aí, mas é por aí. É conhecimento geral, outras fases do concurso. Então, é muito importante que essas 8 gurias, essas 8 moças, elas aprenderam muito. Elevar a autoestima, a gente percebia na autoestima delas que ela estava elevada. E uma coisa que talvez
poucos observaram, acredito que poucos, eu observei o comportamento depois do anúncio do resultado. Eu observei como foi a relação entre elas. E fiquei admirado na relação respeitosa que havia entre elas. Aquelas que conseguiram, primeira, segunda e a rainha, as princesas e a rainha, com as demais, e as demais para com elas. Então, realmente dá para perceber que tem uma caminhada, que tem um amadurecimento, e isso é louvável, né? Então, parabéns a todas, aquelas que não conseguiram, parabéns porque souberam entender e foram lá abraçar as que conseguiram. Parabéns a todos, parabéns também às famílias envolvidas. Obrigado, senhor presidente. Vereador Rodrigo. Com a palavra, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a colega vereadora Augusta, que você vai estar conosco por um mês. Cumprimentar os amigos internautas e também parabenizar a rainha e as princesas que foram escolhidas no último sábado, que também, além de vencer essa etapa, se mostraram muito corajosas, se prontificando para representar o nosso município. E como os colegas comentaram já, que não tem como todas ganhar, mas com todas que a gente conversou, elas acabam comentando que não é só se tu vai ganhar o concurso ou não, mas também o conhecimento que tu adquire, a experiência que tu tem, são situações que tu, estando ali, tu consegue adquirir. E também, de forma muito respeitosa, elas souberam que não poderiam todas vencer, então foram bem respeitosas todas elas. Também foi parabenizar pela organização, que é um evento complicado de se fazer, ainda mais agora que teve que se fazer em live, que infelizmente não puderam estar como nos outros anos, que se tinha um grande número de torcidas para cada uma. Isso era algo muito importante para as próprias candidatas também, né? Então, parabenizar a todas e ficar ao agradecimento pela disposição delas. Continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Só o presidente pediu o endosso da matéria. Endosso concedido. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Claudemar. Gostaria de parabenizar as concorrentes à Escolha das Soberanas, a todas elas, em especial, então, a senhorita Giovana Kaufmann, Laura Busler e Ari Gil. Parabéns a elas, a todos que muito bem nos representaram, e também a toda a organização. CDIs. Continua a discussão da proposição. Palavra, presidente. Vereadora Roslaine. Cumprimentar o presidente e todos os colegas, dar as boas-vindas à vereadora Augusta, seja bem-vinda. Cumprimentar carinhosamente os internautas. Não vou me alongar muito, porque os demais já comentaram sobre a escolha das soberanas. Apenas dizer, 3 foram escolhidas. Porém, todas elas são vitoriosas. Eu achei elas assim de uma capacidade, corajosas demais. Elas foram muito elegantes. O Partido Podemos pede o endosso da proposição. Endosso concedido. Continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Parabenizar o colega vereador Douglas pela proposição e também, principalmente, parabenizar a todas as candidatas que se dedicaram ao longo de vários meses, através de várias etapas, até chegar à classificação final, e com certeza não houve grande diferença nos números finais entre as candidatas. Todas elas estavam bem preparadas, o município está bem representado, e desde já desejar uma boa sorte às 3 candidatas, então, que obtiveram maior êxito, que representem, então, o nosso município em todos os locais e eventos que forem convidados. Então, desejar a elas uma boa sorte e parabenizar novamente a todas as candidatas que se dispuseram e colocaram seu nome à disposição para concorrer a essa vaga
de representantes do município. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, em especial a Augusta, que está assumindo um mês aqui na Câmara. Tem um bom trabalho. É assim que se começa, né? Tudo tem um começo. Cumprimentar também o pessoal que nos assiste nas redes sociais e parabenizar o vereador Douglas pela essa proposição. Acho que é importante reconsiderar o que elas passaram nos dias bem difíceis, né, desse concurso. Também salientar que a rainha é lá da comunidade da linha Ressaca, a Giovana, e representou a Associação Santo Afonso de Ligório, da linha Ressaca, e orgulho dizer que a Ressaca com essa já teve então 3 rainhas do município. Primeira, que conseguiu chegar ao trono, então era da Isa Berwanger. A segunda foi a Cristiane Kaufmann, que é irmã da Giovana Kaufmann. Então, agora estará representando então, o município a Giovana Kaufmann, que é da linha Ressaca. Também parabenizar a primeira e segunda princesa, foram bem escolhidas, e como já os colegas salientaram, a todas as candidatas, todas que foram tentar representar o município, só 3 vão conseguir fazer essa representação. E também, em nome do Partido Progressista, peço endosso. Endosso concedido. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pedimos, em nome do partido PSL, o endosso da matéria. Endosso concedido. Continua a discussão, que foi bem discutida já a proposição, mas eu não posso deixar também de parabenizar a Giovana, a Laura e também a Área. E parabenizar também de uma forma especial a todas as candidatas que se engajaram, se envolveram nessa atividade. Como todos vocês sabem, a vitória, ela é uma soma de derrotas e conquistas. Nem sempre a gente vence, né? Mas muitas vezes é mais difícil ser um perdedor do que vencedor. Mas aqui nessa escolha eu tenho certeza que não saiu nenhuma derrotada, saíram só vencedores, porque eu conheço a todas elas e Campina das Missões realmente está de parabéns. Teve candidatas aí de um alto nível. E a beleza, ela soma, na soma total, se não me falha a memória, são 30%. O demais é conhecimento. Então, parabéns a todas e, com certeza, estamos bem representados. Então, eu coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Dando sequência, solicita a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve do Partido Progressista, PP, requer, após os trâmites regimentais e depois do ouvido plenário desta Casa, que seja oficializado ao Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando que o município estude a alteração do artigo 2º da Lei Municipal número 2554, de 13 de março de 2012, no que tange à percepção do adicional de insalubridade, alterando a incidência do pagamento do mesmo, que hoje é sobre o menor padrão de vencimento previsto para os servidores municipais, para que incida sobre o vencimento básico do cargo que o servidor fizer jus à sua percepção. Igualmente, solicita-se ainda que o Executivo reavalie a redação do inciso 6 do artigo 2º da Lei Municipal número 2729, de 21 de janeiro de 2014, que institui o vale-refeição aos servidores públicos municipais, o qual determina que os servidores que estiverem em férias não receberão o vale-refeição, buscando alterar esse inciso para que o servidor tenha o direito ao recebimento do vale-refeição quando estiver de férias,
Campina das Missões, 4 de outubro de 2021, vem assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pitt. Antes de colocar em discussão a proposição, eu quero voltar um pouco atrás, houve um lapso da minha parte, pediram o endosso da proposição anterior, vereador Douglas. Sim, endosso concedido. Feito isso, coloco em discussão a proposição apresentada e já passa a palavra ao proponente, vereador Douglas. Então, a segunda proposição que eu fiz foi em relação ao funcionalismo público municipal e do nosso município. Já tinha feito essa proposição na gestão passada, em outra oportunidade, e não tive êxito. Então, hoje, a insalubridade, ela é paga sobre o menor padrão do vencimento. E na proposição, eu estou pedindo que a insalubridade seja paga pelo salário base de cada funcionário público, sobre o salário base de cada servidor. Então, hoje ele é pago sobre o menor salário. Então, peço para o Executivo que mude essa lei, que é de 2012, não é difícil, acho que só mandar um projeto para nós, avaliar e votar, e mudar então, para que seja feita o pagamento da insalubridade sobre o vencimento básico de cada servidor público. E outro item que está junto nessa proposição, que toca novamente no vale-refeição dos servidores. Isso aqui não é apenas eu que estou pedindo essa proposição. Para quem está em casa nos ouvindo. Fui procurado por vários colegas da secretaria onde eu trabalho. Não estou fazendo essa proposição para apenas me beneficiar. Estou fazendo essa proposição para tentar colaborar com cada servidor público, com cada servidora pública, que hoje os salários não estão tão bons. O vale-refeição, peço aqui que o vale-refeição, que hoje é no valor de R$240, o servidor, no mês das férias, no mês que ele pega as férias, esse vale-refeição é cortado. Ele não é pago no mês em que o servidor está de férias. Aí eu deixo a pergunta, será que nesse mês que o servidor está de férias, ele não se alimenta? Eu acho que é impossível, né? Então, também é uma situação que vem ao longo do tempo os colegas me pedindo. E com certeza, tenho a maior certeza, que os demais colegas apoiarão essa proposição. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, então vale salientar, vale frisar, dar uma explanada, quem sabe se mais algum colega quer auxiliar nessa situação. A insalubridade, ela é paga principalmente por o trabalhador estar trabalhando em ambientes expostos a riscos, então ambientes nocivos à saúde do trabalhador. Então, conforme a proposição, acredito que vale realmente o Executivo avaliar essa situação, também olhar os percentuais que estão sendo levados em consideração e também o salário base que está sendo avaliado. Acredito que seria um pouco desproporcional em relação à base do salário do servidor, porque a exposição ao agente nocivo à saúde é a mesma para todos. Então, acho que seria de importância avaliar
um salário base para todos os funcionários, porque estão expostos aos mesmos riscos, às mesmas exposições nocivas. Quem sabe o colega Claudemar também pode auxiliar um pouco nessa situação. Tem uma lei federal, a portaria 3.214 de 78, que trata estas atividades também, situações insalubres. Então, essa lei leva como base o salário regional, salário base regional. Então, independente do salário base do funcionário da empresa, então, é parelho a situação, nessas condições. Só para esclarecer um pouco também para o pessoal que está nos assistindo o que seria a insalubridade. Então, realmente é uma situação bem delicada por o funcionário estar exposto aos agentes nocivos que podem causar danos à saúde. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Claudemar. Lembrando que o artigo 2º da Lei Municipal número 2554, lá de 13 de março de 2012, que dispõe sobre a questão do insalubre, periculosidade e tantas outras questões, né? Reforçando a fala do nosso colega Marcelo, então, insalubridade é a exposição a agentes que têm potencial para provocar algum tipo de dano à saúde da pessoa. Seria isso. O que acontece é o seguinte, acredito eu, né, que lá em março de 2012, esta lei ela foi equivocada. Porque na época já não foi feito da maneira correta. Alguns agentes, vamos pegar ruído, por exemplo, o ruído, a exposição a ele bilateral, neurosensorial, ela causa depressão, enfim, tem N situações que podem provocar. E por que já na época não foi feito? Cabe o questionamento. É importantíssimo. O trabalhador seletista, o trabalhador estatutário, né, então o seletista seria a pessoa que é empregada em empresa privada, estatutário, funcionário de empresa pública, ele merece, ele precisa ter. A exposição a agente realmente ela pode fazer com que a pessoa que ela sofra alteração na sua saúde. Por que não valorizar? Importantíssima matéria, o trabalhador ele precisa ser valorizado, os seus direitos eles precisam ser revistos, mas é importante que também se faça uma avaliação sobre a questão das atividades, respectivas atividades dos trabalhadores, é importante que se faça, e também em relação à questão do impacto financeiro, mas nada que não possa ser superado e ajustado. Seria isso. A palavra continua à disposição. Vereador Ademir. Pode repetir, vereador Ademir. Tá senhor presidente, pela importância da matéria, peço endosso em nome do partido. Endosso concedido. Continua a discussão. Palavra, presidente. Vereador Teonésio. Parabenizar o vereador Douglas pela preocupação com o servidor. Eu sou exemplo nato da luta de anos e anos, né, a favor dos servidores. Tem o resquício da mudança que houve também, ainda para a partir de janeiro, que temos que discutir. Mas lembrar a todos e todas, e especialmente o servidor que está nos acompanhando, que o que ele leva para a aposentadoria depois não são esses chamados penduricalhos. Ele vai levar para a aposentadoria depois o seu salário pela sua qualificação. Somado, eu sou a favor disso aí, somado a isso tudo, eu acho que urge também, vereador Douglas e colegas, a definição realmente de uma reforma administrativa, da definição de um plano de carreira que estimule o servidor a crescer na carreira. Plano de carreira é para crescer na carreira. É esse servidor que se dedica, que participa, que tem pontuação boa, ele vai se aposentar levando um salário melhor. Muito obrigado, senhor presidente. A proposição continua em discussão. Palavra, presidente. Vereadora Roslaine. Eu quero te parabenizar, Douglas, pela proposição, que às vezes na condição de servidor não é fácil fazer esse tipo de proposição. O partido Podemos pede o endosso. Endosso concedido. A palavra continua à disposição. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo.
Em nome do PSL, peço endosso da matéria. Endosso concedido. Continua a discussão da proposição. Com a palavra, senhor presidente. Vereadora Augusta. Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores e vereadora, os nossos internautas e te dar os parabéns, Douglas. É uma proposição que vai muito de acordo com o que o funcionário público está precisando, tanto quanto ao vale-refeição, quanto à insalubridade. É isso. Continua a discussão da proposição. Palavra, presidente. Vereador Teonésio. Em nome do Partido dos Trabalhadores, peço o endosso da matéria. Endosso concedido. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, em nome do PDT, eu peço o endosso da proposição. Endosso concedido. Prosseguindo, então, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Neste momento, então, devolvo a presidência ao vereador titular, vereador Douglas Pita. Agradeço ao vereador Daltro e reassumo a presidência. E de imediato já solicito a leitura da terceira proposição apresentada. Proposição. O vereador signatário da bancada do Partido Progressista, PP, requer, nos termos regimentais e após ouvido o plenário desta Casa, que seja enviado ofício ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor competente, busque-se elaborar um projeto de rearborização da cidade e posterior execução, através do plantio de árvores nos passeios públicos que produzem sombra, em um curto espaço de tempo, e que são espécies da nossa região. Campina das Missões, 4 de outubro de 2021, vem assinado pelo vereador Ademir Jablonski. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Senhor presidente, essa proposição, eu até queria ter comentado na última sessão, quando os vereadores da bancada do PSL encaminharam uma proposição para padronização dos passeios públicos. Podia ter comentado também para fazer um adendo, para que, se saísse essa padronização dos passeios públicos, calçadas e rampas na área urbana, fosse elaborado já um projeto junto para rearborização, para sombras. Aí não precisasse depois mexer de novo na calçada. Aí já deixa pronto o lugar para plantar árvore, né, e já elabora um projeto, né, com o setor competente, busque árvores da nossa região, ou que cresça mais rápido, né, em curto tempo, que a gente sabe que árvores boas demoram, né, mas quem sabe tenha alguma que possa crescer um pouco mais rápido. Então, fiz essa proposição, né, muitos também já perguntam, né, muitos do interior também da cidade, né, que tem pouca sombra, eu acho que não é só em Campinas das Missões, tem em todas as cidades, é um problema, né? Mas, quem sabe, tentando, né, como todas as proposições do projetos, né, tem que ser elaborados e se de uma forma der certo, se conseguir, parabéns, né, a gente tenta, né, a gente pode ajudar no que precisar e peço apoio, então, dos colegas vereadores para aprovar essa proposição. Seria o senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Em função da importância da árvore em si, para a vida e a sombra na cidade, o Partido dos Trabalhadores pede o endosso. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Parabenizar o colega Jablonski pela proposição, importantíssima, Jablonski. O plantio de árvores, ele tem por objetivo, além de sombra, nós temos aí um resultado bem interessante nas cidades onde ele foi realizado, então a arborização ou mesmo a rearborização, que seria, né? Então nós temos uma redução bem significativa na temperatura. A pavimentação ela faz com que as nossas cidades elas fiquem mais quentes. E sem contar que tem outra, as árvores
As árvores também ajudam como uma barreira contra o pó. Tanto é que vocês podem ver, porque nas árvores que estão aí nas avenidas, nas ruas, elas são bastante empoeiradas. Aquela poeira, ela já não avança mais tanto. Serve como uma espécie de filtro. Tivemos um projeto de arborização que foi feito na época, até pelo Carlos, o projeto dele, até parabenizo o Carlos pelo projeto, até então, né, com um objetivo bem variado, que vai para embelezamento, que vai para sombreamento, que tinha por objetivo a diminuição da temperatura e também como barreira verde para o pó. Só que, em compensação, o que aconteceu? O que deu para perceber? Árvores abandonadas, lamentavelmente, árvores abandonadas. Árvores que não receberam sequer uma única adubação. E aí, depois, para completar, podas assassinas. Podas assassinas. Uma série de situações foram observadas na época para que se tivesse êxito nesse projeto de arborização. Teve uma série de situações. Características próprias da árvore, a adaptação dela ao nosso clima, ao nosso solo, enfim, as nossas particularidades. E elas foram selecionadas a dedo. Mas por algumas situações aí que são, no mínimo, questionáveis, mas que não cabem, né, falar aqui, o projeto realmente foi abandonado. Infelizmente. Mas é importante, é importante. A arborização, ela é importantíssima. É um problema de todas as cidades. Eu sei por mim, porque eu passo bastante em praticamente todas as cidades do estado aí, pelo menos na metade delas aí já estive, já entrei, já trabalhei. E o que eu percebo é o seguinte, que na grande maioria delas não há árvores. Hoje valoriza-se muito a fachada. Valoriza muito a fachada. Mas a árvore, não esqueçam, ela também traz qualidade de vida. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Quero aproveitar e parabenizar o vereador colega Ademir pela proposição, já endossando a palavra dos demais colegas também. É importantíssimo, só que cabe também, como o colega vereador frisou, acho que avaliar e escolher bem realmente as mudas de árvores que irão ser plantadas, que eu já presenciei infelicidades dessas, principalmente de uma espécie que eu conheço dessas árvores, não sei se foi bem estudado ou não na época, mas a ramificação dessas árvores, uma espécie que eu conheço, ela vai longe. Então, ela teve locais que ela brotou 10, 15 metros da grama para cima, então, acho que essa é uma situação que o pessoal, então, optou pela retirada ou fez alguma coisa para não ter futuros problemas com a ramificação dessas árvores, porque se a ramificação vai longe, ela pode estourar muros, pode estourar passeios, redes de água, então é muito importante essa seleção dessas árvores. Acho que tem que ser bem estudado a hora que for fazer, para que não haja esse tipo de problemas. Então, parabenizar o vereador Ademir e o colega Teonésio já pediu endosso. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. A árvore que o nosso colega Marcelo comentou é o álamo prateado. São Pedro Butiá, na rua que desce a prefeitura, tem um álamo prateado que é a coisa mais linda. Tem cano perto, não estourou, por quê? Porque teve condução. Porque teve condução, coisas básicas, mínimas. Não é só para conduzir a parte de cima, mas nós podemos conduzir a parte de baixo também. O que pode ser feito, medidas simples, básicas. Coloca-se um tubo por baixo, se faz com que ela desça. Qual que é um dos maiores problemas em relação à canela? Qual que é um dos maiores problemas? Não são raízes que vão longe, não são raízes extremamente fortes, elas não levantam paredes, calçadas, muros, levantam tudo. O que as pessoas fazem? Colocam canos e mandam para baixo. Não é uma raiz que trabalha em profundidade, ela é uma raiz, por característica dela, que é mais superficial.
Mas, né, entrando naqueles pontos lá, né, então, deixamos. Silêncio, obrigado. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Quero parabenizar o proponente e com essa situação de sombra, ou se tem sombra, ou se tem passeios danificados. Isso é natural. Não existe ter sombra e ter passeios perfeitos. Todas elas danificam os passeios. E essas que realmente foram plantadas, elas não se adaptaram ao nosso clima. Não deu certo, não deu. Vamos fazer o quê? Mas como existe essa proposição de padronizar os passeios, é muito oportuna essa proposição do colega vereador Ademir, em substituir essas mudas. Inclusive, já foi discussão aqui nessa casa, e todos vocês sabem que eu fui um ferrenho defensor da sombra que nós tínhamos aqui. Nós tínhamos boas árvores de sombra. Eu cito, por exemplo, na frente do antigo posto de saúde, eu fui contra a derrubada dessas árvores. Fui vencido. A sombra era ótima, era excelente. E assim em tantos outros lugares. Não era necessário derrubá-la. Mas, enfim, na época se optou pela derrubada das árvores, que hoje fazem falta. A nossa cidade, ela não é pobre em sombra. Ela é miserável. Durante o verão aqui, né, em temperaturas elevadas, a sombra que existe é disputada a tapa. E algumas que estão plantadas não dá para acolher, acomodar na sombra uma bicicleta. Então, parabéns, vereador Ademir, e algo deve ser feito. Deve ser feito, então, para sanar esta carência que nós temos. Eu peço o endosso da proposição. Concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Já frisar o que todos já comentaram também, mas é interessante essa parte com a padronização dos passeios, realmente fazer alguma coisa, uma arborização, porque realmente temos pouca sombra, praticamente nada, mas também não adianta nós gastar um dinheiro investir em árvores que se adaptem ou não, e só plantar e nunca mais ir olhar. E se tu não for cuidar, é lógico que não vai para frente. No interior, que é mais fácil de crescer, na frente da minha casa, uma árvore, a gente tem que cuidar, tem que dar água, dar adubação, aí ela vai para frente, senão não tem como ir. E aí, abandonado do jeito que estavam, jamais que uma árvore vai crescer. E certamente também pegar uma que se adapte muito bem ao nosso clima, né? Seria isso, senhor presidente, e parabéns pela proposição. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Parabéns, Ademir, pela proposição, mas eu sou da opinião, eu já vi muita gente tirando a árvore porque estragava o passeio. Eu sou da opinião, a árvore estragou o passeio, conserta o passeio, não tira a árvore. Simples assim. Hoje nós teríamos árvores. Mas, enfim, o partido Podemos pede o endosso da proposição. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, então, parabenizar o colega vereador Ademir pela proposição. Em nome do Partido Progressista, pedir o endosso da mesma. Endosso concedido. Ninguém mais querendo, então, se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da 4ª proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve do Partido dos Trabalhadores, PT, requer nos termos regimentais e depois ouvido o plenário desta Casa, que seja enviado correspondência ao Poder Executivo de Campinas das Missões, solicitando ao mesmo que adote medidas para proceder ao recolhimento do lixo no interior do município, proveniente das limpezas dos cemitérios, na última semana deste mês, sendo que no referido é feita a limpeza dos mesmos em razão do Dia dos Finados. Igualmente, sugere-se que faça-se
um cronograma dos possíveis dias que vai ser feito o recolhimento nas comunidades. Campina das Missões, 5 de outubro de 2021, vem assinado pelo vereador Marcelo Hentz. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor Com presidente. a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, então, proposição essa que eu faço através de relatos de munícipes, principalmente das localidades do interior, sobre a relação dos lixos que ficam depositados nos cemitérios oriundos da limpeza dos mesmos, principalmente no período que se aproxima agora, dia de finados, então que o pessoal vai visitar os entes queridos, todos querem programar e fazer essa limpeza. Então, o que a gente sugere? Até trocar uma ideia, conversar com o pessoal que faz essa coleta do lixo já, quem sabe para fazer o recolhimento desse tipo de lixo na última semana, ou então até mesmo a própria municipalidade, porque a gente sabe, nesse lixo é separado um lixo seco, também gera junto a isso alguns entulhos, porque muitos vasos de flores vêm com um concreto magro dentro dos potes de flores, principalmente para estas não cair quando tiver ventania, quando elas estão depositadas no cemitério. Então a preocupação é com que seja feita essa limpeza, porque gera uma poluição visual, principalmente nos dias das visitações aos entes queridos. Então, para ter uma melhora nesses ambientes, então a gente sugere que seja estudada a possibilidade então de fazer essa coleta na última semana deste mês, mais para o final do mês, que a maioria do pessoal já fez a sua limpeza nestes ambientes. Então, eu peço para que os demais colegas então se posicionem favorável à matéria também, para que possa ser atendido e para que possa ser encaminhada ao Executivo. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Parabenizar o Marcelo pela proposição. Eu não me recordo muito bem, mas no ano passado foi entrado em contato até com a própria empresa, né, que faz recolhimento, se pudesse colocar no mês que passasse nas comunidades, né. Então eles optaram, não sei se não posso estar enganado, mas talvez em 2 etapas, né, talvez como antes, né, fosse 2 meses atrás e como agora, né, daí para não voltar tanto, né. Claro que eles também podiam mudar o cronograma de que passasse o caminhão, né, ou com 2 caminhões, como falou, né, se fosse reorganizar, ia dar certo, né. E também, se fosse cada ano feito, não ia dar muita coisa, né. Então, assim como lá, foi anos que estava entulhado, então deu bastante, né. Aí foi colocar tudo em bolsa, tudo certinho, como eles pediram, mas eles levaram. Então, conversando, né, até o próprio executivo pode fazer isso, ou talvez as comunidades entrar em contato mesmo com a empresa, se tem como fazer. E esse é muito importante isso aí. E, em nome do partido, peço endosso na matéria. Concedido, endosso. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da 5ª proposição apresentada. Proposição. A vereadora da bancada do Partido Social Liberal, PSL, que apresente, subscreve, requer nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que envie-se correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor de obras públicas, proceda ao patrulhamento, concomitantemente com o alargamento da via pública localizada na linha Comandaí, referente ao trecho que se inicia na IRS 307 e segue nas imediações das propriedades do senhor Afonso Fan, consequência até a bifurcação localizada próxima à empresa Marcos Engeloff e Companhia Limitada, ME, que realiza a coleta de reciclagem do lixo, passando pela sede social da linha Comandaí. Igualmente, solicita-se a substituição dos bueiros por um pontilhão sobre o córrego que passa na estrada próxima à propriedade de Afonso Fan,
e Alcido Spor, na linha Comandaí. Campina das Missões, 5 de outubro de 2021, vem assinado pela vereadora Augusta Dapper. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Augusta. Essa proposição eu venho propor hoje, porque assim, ali tem, principalmente neste trecho, entre a RS 307 e a casa do seu Afonso Funk, isso dá uns 500, 600 metros, a rua está arcada. Ela está arcada. Não tem possibilidade de 2 carros passar um pelo outro. Ali, se tiver um vindo na RS e o outro na propriedade ali, perto da propriedade, um deles tem que parar para esperar o outro passar. Pela situação da rua. E ali já teve um caminhão de leite que tombou em dia de chuva por causa do barro, por causa do arqueamento da rua. Ele deslizou e tombou do lado ali. E essa desse bueiro, que eu estou pedindo para trocar os bueiros por um pontilhão, fica ali naquela propriedade também, na rua ali, na frente da propriedade seu Afonso Funk. Em dias normais é tranquilo. Os bueiros dão vazão à quantidade de água. Mas em dias de chuvas muito volumosas, eles não suportam o tamanho do volume de água que desce. E daí acaba passando por cima da via, estragando a via, e ali um pontilhão resolveria a situação da estrada. É isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Parabenizar a colega Augusta e dizer de que a qualidade de vida também passa pelo direito de ir e de vir. As chuvas, realmente, a gente sabe que foi feita uma boa manutenção das estradas. Parabenizo, inclusive, o senhor Valdir, o chefe de obras, por isso. Mas a chuva danifica. Hoje passam inúmeros caminhões, e passa do leite, do pessoal da ração, e vai danificando as nossas estradas. Então, a constante recuperação, ela se faz necessária. E, em nome do Partido dos Trabalhadores, peço endosso. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar? Só para complementar um pouco o primeiro trecho da proposição da colega, sempre digo, o que é de elogiar, a gente tem que elogiar, e o que é de criticar tem que ser criticado. Então, na primeira, ali que a colega pede o patrulhamento e alargamento, consequência até a bifurcação, localizada próxima à empresa do Marcos Engelhoff, passando pela sociedade da Comandaí. Então, hoje, via pública localizada na linha Comandaí. Então, hoje iniciou-se esse patrulhamento. Hoje iniciou-se o patrulhamento ali em cima, na reciclagem do Marcos, que liga a Estrada Geral com Salvador das Missões. Então, as patrolas chegaram até na chácara do Romeu Kretz, para deixar, de repente, a colega a par, né, da situação. Chegaram até na chácara do Romeu Kretz, então foi patrolado e compactado. Inclusive, a estrada ficou de qualidade. Então, seria isso. Ninguém mais querendo, então, se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição, então, aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da 6ª proposição apresentada. Proposição. A vereadora da bancada do Partido Social Liberal, PSL, que apresenta e subscreve, requer nos termos regimentais e depois do ouvido o plenário desta Casa, que envie-se correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor competente, proceda à implementação do programa de terapias integrativas
e complementares à saúde, com vistas a disponibilizar aos munícipes acesso a modalidades da medicina alternativa, a exemplo da cromoterapia, musicoterapia, apiterapia, aromaterapia, hipnoterapia, meditação, acupuntura, dentre outras, por meio de convênio via SUS, ou até mesmo em atendimento junto à Unidade Básica de Saúde. Campina das Missões, 5 de outubro de 2021, vem assinado pela vereadora Augusta Dapper. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Augusta. Essa é uma necessidade que eu acho muito válida para os nossos munícipes. Essa medicina alternativa, ela engloba muita coisa que ajuda muito o tratamento precoce dos nossos municípios, dos nossos munícipes, visando, como por um exemplo, que nós temos uma grande quantidade de suicídios no nosso município. Talvez esse, por não procurarem um tratamento, ou até por o tratamento não ter surgido o efeito, mas talvez com uma medicina alternativa ajudando, fortaleceria o tratamento, ajudando essas pessoas. No caso da depressão, que é muito, nós temos bastantes pessoas com depressão no nosso município, são tratamentos que ajudam muito as nossas pessoas. É isso, senhor presidente. Com a palavra as vereadoras. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Muito procedente, vereador, a sua proposição, a sua matéria. São novas ciências que vêm para melhorar. Eu gostaria de falar de uma delas, poderia pegar, mas a questão da meditação. Se nós pegarmos os países desenvolvidos, todos eles desenvolvem programas de meditação. Eu me lembro que, com alunos, eu seguidamente pedia para eles ficar 1 minuto em silêncio absoluto. Colega e colegas, como isso é difícil. As pessoas não estão mais acostumadas ao silêncio, a pensar. As pessoas agem, depois pensam. E muitas vezes o fracasso. Então, realmente muito importante e se faz necessário ver uma forma, ou se pelo SUS, ou como ali se aponta pela Unidade Básica de Saúde, que as pessoas tenham esse atendimento. E peço licença para comentar um fato que me aconteceu na semana passada, de uma senhora que disse assim: eu preciso de ajuda, professor. E aí ela começou a chorar e começou a relatar o problema de estresse, que essa pessoa, estresse não, como é que é? Estresse. Que ela estava passando e as vontades que ela tem e tinha e tem de, inclusive, retirar a própria vida. E daí diz ela: eu olho para os meus netos e aí me dá força de novo para não. Mas os insultos surgem. Então, essas ciências, elas vêm para somar. Peço endosso em nome do Partido dos Trabalhadores. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. O Partido Podemos pede o endosso da matéria, pela importância dela. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Parabenizar a colega Augusta pela proposição. A medicina, ela, principalmente quando é uma medicina preventiva, ela é extremamente importante, né? Podemos prevenir uma série de doenças. É isso. Obrigado. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Proposição aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da 7ª proposição apresentada. Proposição. O vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, que apresente consente, requer, após os trâmites legais regimentais,
que seja oficializado ao Poder Executivo do município de Campina das Missões, Rio Grande do Sul, solicitando colocação de cascalho em alguns trechos mais críticos onde tem acúmulo de água, causando lodo e buracos, patrulhamento, reabertura de valas e escapes para escoar a água e entradas e saídas de bueiros e a devida compactação no trecho entre a Igreja Nossa Senhora Conquistador da linha Paca Norte e a Buriti Norte, passando pelas propriedades de Adelar Panis, José Danilo Malman, Mário Selch, Evelácio Schneiders, Protásio Schneiders, Inácio Schitz, Clarito Dain, João Werner e Canísio Simon. Campina das Missões, 5 de outubro de 2021, vem assinado pelo vereador Teonésio Abraão Andrés. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Pois bem, matéria que a gente elabora, já argumentado antes pela primeira matéria da colega vereadora, foi feita uma manutenção, foi inclusive bastante boa, mas as chuvas agora, os últimos dias, de novo danificaram terrivelmente alguns trechos daquela estrada. Eu quero acreditar de que, vereador Claudemar, que à medida que nós vamos ter o compactador autopropelido, vai se resolver bastante, porque daí o solo vai ficar mais compactado e talvez as chuvas não danifiquem tanto. Mas esse trecho citado, passa aí caminhão de ração, passa caminhão de leite, 2, 3 por dia, e alguns lugares, em 2 lugares mais precisamente, a água não escoa. E aí, não escoando a água, ela fica parada, e aí se cria buraco, se cria lodo. Então, a gente pede encarecidamente para que seja feita essa retomada e essa recuperação desses trechos, e até, colegas, alguns lugares realmente abrir um pouco mais a estrada, que realmente para passar 2 carros aí, às vezes é difícil. Então eu peço encarecidamente, e entendo que os colegas também vão entender, a importância de nós termos boas estradas, continuar tendo boas estradas, e que se faça a recuperação desse trecho. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra aos vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Senhor presidente, colegas, a proposição, não vou dizer que ela não seja importante, mas eu fico um tanto quanto preocupada. Eu não gosto de discutir proposições em relação à Secretaria de Obras, porque houve uma época aí que a gente passava a sessão inteira discutindo proposições em relação à Secretaria de Obras, onde o munícipe não era atendido. Fiquei um tanto quanto preocupado. Hoje nós já tivemos 2 proposições em relação a esse assunto. Eu não sei se talvez essa demanda não foi protocolada ou não foi atendida, porque é bem melhor e mais simples e indicado quando há uma necessidade dessas, que as pessoas procurem o secretário ou então o prefeito e façam esse pedido. Claro que uma vez que não é atendido, se não houver outro meio, então que apresente a proposição. Mas fico um tanto preocupado, não sei se não foram protocoladas ou não foram atendidas. Mas o mais fácil ainda, eu sou de pedir, porque eu estou tapado de nojo de discutir proposição em relação à Secretaria de Obras aqui nesta casa, aí, porque foram inúmeras, muitas, né? Não na atual administração, mas em outras administrações. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Queria também falar dessa parte que o Dalto comentou. A gente fala para o pessoal e também, muitas vezes, pedir para o secretário, para o pessoal da Secretaria de Obras, porque eu vejo que em proposições de ruas que tem que ser feito, o pessoal está fazendo, está tentando arrumar. Semana passada estavam tentando até a Vila Teresa, mas muitas vezes falta caminhão.
porque estamos trabalhando muito em granjas, levando cascalho em propriedades e acaba complicando muitas vezes. E sendo que, se fosse desde o início do ano, com as proposições do vereador Teonésio, nós ia estar 1 mês e meio, 2 meses só trabalhando nas proposições deles, porque isso demora muito, vamos dizer, a parte de encascalhamento, colocação de bueiros. Isso leva muito tempo para ser feito e, querendo ou não, falta máquina. E por mais que estão vindo máquinas, como essa parte do rolo autopropelido, que foi conquistado, que vai vir, só que tem a sua demora, né? E tanto como as máquinas demoram para vir, o serviço também não se é feito tão rápido assim. Por isso, muitas vezes, tenta ser feito o melhoramento do encascalhamento, só que daí já tem uma safra de novo, e aí tem que tentar fazer pelo menos as estradas principais. Aí que está o grande problema. Às vezes acaba faltando maquinário, né? Então, é importante que se venha pedir para ser feito, mas que muitas vezes passe direto para o próprio secretário, tanto para a sua equipe lá. Seria isso. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da moção de pesar apresentada. Os vereadores que apresentam e subscrevem solicitam, após os trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento de Vitória Santos da Silva, Amândio Dresch e Gervásio Jacob Hens, ocorridos respectivamente nos dias 27 e 29 de setembro e 3 de outubro pretérito, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Nesses termos, pedimos deferimento. Campina das Missões, 5 de outubro de 2021, vem assinado por todos os vereadores. Como a moção não se vota, darei o devido despacho. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de outubro de 2021, às 19 horas. Está encerrada a sessão.